Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, o objetivo das nossas aulas, das nossas próximas aulas, é resolver exercícios de geometria da OBMAP dos últimos anos. Tá? Bom, então vamos começar pela OBMAP do ano passado, da OBMAP de 2013. Então vamos começar pela primeira questão de geometria que tinha na prova, que era essa daqui. Juliana desenhou em uma folha de papel um retângulo de comprimento 12 centímetros e largura 10 centímetros. Ela escolheu um ponto P no interior do retângulo e recortou os triângulos sombreados, como na figura. Bom, com esses triângulos, ela montou o quadrilátero da direita. Qual é a área desse quadrilátero? Bom, então, resumindo o enunciado, nós temos aqui um retângulo de base medindo 12 centímetros e a altura medindo 10 centímetros. Então, pegando um ponto P aqui, qualquer dentro desse retângulo, nós ligando aos vértices, nós obtivemos 4 triângulos, sombreando esse de cima e esse de baixo. Então, recortando esses 2 triângulos e juntando, a gente formou esse quadrilátero, certo? Então, o objetivo é calcular a área desse quadrilátero. Bom, não é difícil perceber que a área desse quadrilátero é a soma das áreas dos triângulos. Então, vai ser a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Bom, as bases nós temos, porque como é um retângulo, os lados opostos são congruentes, então, considerando essas bases, nós temos essa base 12 e essa base 12. O problema é que nós não temos as alturas, porque não foi especificado qual ponto, nenhuma propriedade para esse ponto. Esse ponto ele é um ponto qualquer no interior. Bom, sendo assim, o que a gente pode fazer é o seguinte, temos essa altura daqui até aqui, vou chamar essa altura aqui de x, certo? Bom, como a altura do retângulo vale 10 e essa altura vale x, então nós temos o quê? Nós temos que essa altura aqui, essa altura aqui, ela vale então quanto? Ela vale 10 menos x, certo? Bom, lembrando que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, então a gente vai ter a seguinte situação. Nós temos então que a área vai ficar a área do primeiro triângulo, base que é 12, vezes a altura que é x sobre 2, mais a área do segundo triângulo, onde a base também vale 12, a altura vale 10 menos x, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2, certo? Bom, então o que nós temos? Nós temos que 12 simplifica com 2, aqui fica 6. 12 simplifica com 2, aqui fica 6. Logo, fazendo a propriedade, usando a propriedade distributiva, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com 6x mais 6 vezes 10, 60. 6 vezes menos x, menos 6x. Ora, 6x menos 6x simplifica. Portanto, a área desse quadrilátero formado, ele vale 60 centímetros quadrados. Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bom, nessa nossa segunda questão, a gente tem o seguinte, o enunciado diz que a figura representa um retângulo de 120 metros quadrados de área, os pontos M e N são pontos médios dos lados a que pertencem, e ele pergunta qual é a área da região sombreada. Bom, a figura a qual ele está se referindo é essa daqui. Então, ele deu esse retângulo, não disse quanto medem os lados, apenas disse que a área desse retângulo é 120 metros quadrados, e que esse ponto M e N são pontos médios dos lados a que pertencem, ou seja, ponto médio desse lado e desse lado, respectivamente. A área que ele está querendo é a área desse quadrilátero aqui. Essa é a região que ele quer, certo? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem,
A informação que nós temos é a seguinte, né? A gente tem que o N é ponto médio e o M é ponto médio. Então, como é um retângulo, cada metade dessa tem a mesma medida, tanto aqui quanto aqui, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte. Primeiro, esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, ele é congruente a esse ângulo aqui. Por quê? Porque nós temos duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, esses ângulos são alternos e internos e, portanto, eles são congruentes, certo? Da mesma forma, a gente também pode afirmar que esse ângulo, ele é congruente a esse, que, por sua vez, é congruente a esse. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Bom, esse ser congruente a esse, mesma razão do anterior. Esse ser congruente a esse ocorre pelo seguinte, nós temos duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, esses dois ângulos, eles são correspondentes. E os ângulos correspondentes também são congruentes. Bom, então nós temos o seguinte, né? Pelo caso, ângulo lado ângulo, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui. Então, como esses dois triângulos aí são congruentes, eles possuem a mesma área. Então, vou dizer que a área desse triângulo aqui é S, e automaticamente a área desse triângulo aqui também vai ser essa, certo? Bom, agora repara comigo uma coisa. Como esses dois triângulos aqui, esse triângulo aqui, deixa eu dar nome aqui aos vértices, vou chamar aqui de A, BM e A, CD. Então, como esse triângulo ABM e esse triângulo ACD tem dois ângulos internos iguais, esses dois triângulos, eles são o quê? Eles são semelhantes. E qual vai ser a razão de semelhança? A razão de semelhança é meio, né? Por quê? Porque esse lado vale a metade desse, onde são os lados homólogos. Numa das aulas anteriores, o que nós vimos foi o quê? Que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado. Então, se a razão de semelhança é meio, né, a razão entre as áreas vai ser o quê? A razão entre as áreas vai ser 1/4. Ou seja, a área desse triângulo aqui, ACD, é 4 vezes a área do triângulo ABM. Sendo assim, somado essas duas áreas tem que dar 3S. Ou seja, essa área aqui, tem que dar 4S. Então, essa área aqui vai ser o quê? Vai ser 3S. Certo? Bom, então vamos lá. Então, se a gente descobrir quanto vale a área desse triângulo, a gente consegue achar a área do nosso quadrilátero. Então, o nosso objetivo agora é achar a área desse triângulo. Bom, para isso, né, como é que a gente pode proceder? Bom, a gente pode proceder da seguinte maneira. Os triângulos são semelhantes e isso me dá a seguinte situação. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, porque esse tem que ser a metade desse, porque são os lados opostos ao ângulo beta, certo? Ao mesmo tempo, esse triângulo é congruente a esse. Então, o lado oposto ao ângulo beta aqui é congruente ao lado oposto ao ângulo beta aqui, ou seja, esse lado aqui é igual. Perfeito? Então, o que nós temos? Nós temos como calcular a área desse triângulo aqui, ó, ADE, né? Em função de quem? Em função desses segmentos. Vou chamar aqui de X, vou chamar aqui de Y. Então, olha só. Então, nós temos que a área do triângulo ADE vai ficar como? Lado vezes lado sobre 2, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, vai ficar 2x vezes 3y sobre 2, vezes o seno de alfa. Porém, a área do triângulo ADE é a metade da área do retângulo. Por quê? Porque ele foi dividido ao meio aqui pela diagonal. Como ele disse que a área do retângulo vale 120, então a área desse triângulo ADE vale quanto? Vale 60. Então, dessa maneira, nós temos o quê? Nós temos que 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 vezes x vezes y sobre 2, vezes o seno alfa, igual a 60.
Simplificando aqui vai ficar o quê? 10 e aqui vai ficar o quê? 1. Bom, quem é x vezes y sobre 2 vezes seno de alfa? Bom, x vezes y sobre 2 vezes o seno de alfa é exatamente a área de quem? É exatamente a área do triângulo ABM. Então, nós temos que a área do triângulo ABM vale 10. Como a gente quer a área desse quadrilátero e ela vale 3 vezes a área desse triângulo, então a área do triângulo, do quadrilátero BMDC vale 3 vezes 10, que é igual a 30 metros quadrados. Então, dessa forma, encontramos a área pedida. Bom, pessoal, então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.